Olá! Até aqui já deu para perceber o poder que nós temos em mãos quando fazemos a integração das ferramentas SQL e Python. Nessa aula, nós vamos começar a utilizar uma biblioteca de geração de gráficos mais moderna. A partir de agora, nós iremos utilizar a biblioteca Seaborn para a geração de nossos gráficos. Então, vamos verificar se existe a possibilidade ou não de melhorar os nossos gráficos com esta nova biblioteca. Então, nessa primeira parte aqui, pessoal, esse script que vocês estão vendo em tela é o nosso script padrão, que é aquele de conexão com o banco de dados. O que a gente tem aqui, ó? Depois a gente tem a consulta SQL, que nós já vimos, né, na aula anterior. Eu vou executar a conexão aqui, ó. Conexão ok. Vamos executar aqui o nossa consulta SQL. Eu não sei se eu cheguei a comentar para vocês, mas se eu não cheguei, a gente faz aqui. Se eu já fiz, a gente faz de novo. Então tem essas duas linhas aqui, ó, que é importante a gente falar sobre elas. Que uma é o dataset, que a gente cria uma variável chamada dataset aqui, que essa variável recebe o resultado da nossa consulta SQL. Ok? Então, uma vez que o retorna dados aqui é o nosso motorzinho de busca, deixa eu colocar aqui, ó. Então, vou falar novamente, uma vez que nosso retorna dados aqui, ele é a execução da nossa funçãozinha aqui, do nosso motorzinho de retornar dados da consulta SQL, a gente retorna para a variável dataset. Como o retorno ele é um data frame, automaticamente a nossa variável dataset aqui é um data frame. E essa linha aqui embaixo, dataset.head, o que a gente está falando aqui? Eu estou falando que, olha, do meu dataset, você vai mostrar as 5 primeiras linhas a partir da primeira linha. Então, head, ou seja, a cabeça do data frame, eu quero as 5 linhas. Então, ele mostra para a gente as 5 linhas relacionadas ao nosso country e a nossa quantidade de clientes aqui, que são as colunas que são retornadas pelo nosso data frame. Então vamos descer aqui para a gente ver a questão do Seaborn. Então aqui a gente tem esse novo método que a gente vai utilizar para fazer os nossos gráficos. Eu vou executar, pessoal, vamos trabalhar da seguinte forma: eu vou executar, ele vai mostrar o gráfico que ele vai gerar para a gente, e eu vou explicando linha a linha o que ele faz aí para poder gerar esse gráfico, ok? Então vamos dar um run aqui para ele executar. Pronto, ele gerou o gráfico para a gente. Agora vamos aprender linha a linha o que essa biblioteca Seaborn está apresentando para a gente aí. Vou pegar a caneta aqui para nossa marcação. Então vamos lá. As primeiras duas linhas aqui, o que a gente está fazendo? A gente está importando a nossa biblioteca matplotlib.playplot e a nossa biblioteca Seaborn. A gente está dando os apelidos aqui de PLT para matplotlib e SNS para o Seaborn. Agora vamos para a nossa segunda linha. Aqui na segunda linha, ó, a gente está criando duas variáveis, uma variável chamada gráfico, outra variável chamada fig. E o que a gente está falando aqui? A gente está recebendo para dentro dessas duas variáveis aí as propriedades da biblioteca PLT. Então a gente está alterando a propriedade figsize, que vai ser aqui, ó, a nossa área onde nós iremos definir o nosso gráfico. E a gente está falando que essa área vai ser de 30 por 5. Então 30 aqui na horizontal por 5 na vertical. Então todas as vezes que nós estivermos usando aqui a palavra gráfico ou a palavra fig, a gente vai estar se referindo a essa área aqui que a gente definiu para a construção do nosso gráfico. Ok? Então, já vamos para a próxima linha aqui, que a gente está falando, olha, dentro da nossa área que a gente definiu, a gente vai criar um bar plot da biblioteca Seaborn. O bar plot é o gráfico de barra. E essa biblioteca, aliás, esse gráfico, a princípio, ele vai receber 3 parâmetros. Os 3 parâmetros básicos e principais para a construção do gráfico. Quais são esses 3 parâmetros? São os dados que a gente precisa, qual vai ser o meu eixo X e qual vai ser o meu eixo Y. Então, os meus dados, onde estão meus dados? Estão aqui no dataset, ó. Os meus dados estão aqui no meu dataset. Então, ali ele recebeu o resultado da minha consulta SQL. Qual que é meu eixo X? Olha,
do resultado do meu dataset, deixa eu executar novamente aqui, ó. Pronto, agora melhorou, assim, né? Então aqui, ó, do resultado do meu dataset, eu tenho aqui as colunas country e a coluna quantidade de clientes. Então, no meu eixo X, no meu gráfico de barra aqui, no meu eixo X eu vou usar a coluna country, que é no meu eixo na vertical, e no meu eixo Y eu vou usar a coluna quantidade de clientes, que é o que a gente tem aqui, ok? Então, beleza? Próxima linha aqui, ó. Próxima linha que a gente vai estudar. A gente tem a linha aqui, set title. Então, dentro da minha área gráfica, dentro da minha área gráfica, que já tem meu gráfico Seaborn, para esse mesmo gráfico eu vou definir o título, comparação da quantidade de clientes, segundo os parâmetros, a localização, que é esse parâmetro loc, vai estar à minha esquerda, a fonte desse título vai ser 20 e a cor está em hexadecimal aqui. É só dar uma olhadinha na internet aí, cores em hexadecimal, que a gente consegue obter esse código. E a cor vai ser essa. Então, nessa linha eu estou definindo o que tem de amarelinha aqui pra gente. Vamos para a próxima linha. Na próxima linha, vou pegar as duas aqui, ó, que as duas são a mesma coisa. A gente está pegando da nossa área o X-Label, ou seja, o label do meu eixo X, e o Y-Label, que é o rótulo do meu eixo Y. Então, aqui no meu eixo X eu estou definindo como países, está pequenininho aqui, mas está escrito países. E no meu eixo Y está a quantidade de clientes aqui, ó. Pessoal, olha que interessante, ó. Se a gente for observar bem, a gente vai ver que o nosso gráfico aqui, ó, nosso Seaborn, parece que ele não faz parte da área aqui que a gente definiu. Então, esses textos que a gente está pondo aqui, ó, essas propriedades que a gente está pondo aqui, ó, ele está fazendo parte aqui, ó, parece que de uma área diferente aqui do gráfico, né? Então, por isso que a gente, no gráfico, quando a gente usa variável gráfico, a gente está definindo aí a área que a gente vai escrever. Pronto, esse foi só uma curiosidade. E aqui, ó, a gente tem o PLT XTix, que a gente define o quê? O tamanho da fonte do eixo X. Por isso que é XTix, XTix. Aí você vai me perguntar, por que eu estou colocando PLT e não estou colocando no gráfico? Pessoal, porque quando a gente vai utilizar aqui a biblioteca Seaborn, provavelmente na biblioteca Seaborn ele não tem essa propriedade XTix, mas a biblioteca Matplotlib tem. Então a gente usa da outra biblioteca sem problema, que funciona da mesma forma, ok? Então, com esses conceitos a gente conseguiu formar o nosso gráfico aí baseado na biblioteca Seaborn, pessoal, de uma forma bem simples aí. Isso aqui, ó, essa questão aqui, ó, vou ser bem sincero para vocês. Essa questão aqui, ó, não vai mudar muita coisa dependendo do que você estiver fazendo. O que vai mudar aqui vai ser os eixos X e Y, talvez o tamanho do gráfico para se adequar melhor, mas isso aqui vai ser praticamente fixo se vocês forem utilizar aí, ok? Então na próxima aula a gente vai aprender a pôr rótulo aqui nos nossos gráficos, que precisa de uma outra linha de programação, ok? Então eu vejo vocês na nossa próxima aula, até mais.